Roberto, hoje aqui no nosso Bom Dia Pera, entrevistando Fernando Moreira. 8h04 em Feira de Santana, 8h04. Pois é, a gente vai conversar hoje com o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PSDB, Pablo Roberto, é o nosso convidado aqui na nossa rodada de entrevistas, né, com os pré-candidatos. A gente vai ter algumas rodadas de entrevistas nas pré-candidaturas, quando das candidaturas também. Afinal de contas, Feira de Santana é uma cidade que respira política, né? O Dilson Barbosa diz sempre que a gente não tem Bahia e Vitória aqui, então o pessoal discute política o tempo todo. Qualquer roda de conversa, qualquer cafezinho, o pessoal tá discutindo política. Chega nos cafezinhos do shopping ali, só se fala disso, eleições de 2024. E a gente vai bater um papo sobre isso com o deputado Pablo Roberto. Deputado, bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pela presença aqui, tá bom? Bom dia, Fernando. Bom dia, Dilson, Ana Paula, Miro, Alex, André. Dizer da satisfação e alegria. Fernando está participando aqui também mais uma vez desse bate-papo com vocês. Eu queria começar falando do seu mandato, né? Queria que o senhor fizesse uma avaliação do seu mandato, primeiro mandato como deputado estadual até o momento, e inclusive o senhor faz parte da Comissão de Justiça e Direitos Humanos, né? Queria que o senhor falasse também da atuação nessa comissão, como tem sido ao longo desse tempo, deputado. Não, tem sido, né? Nós estamos há 1 ano e meio aproximando aí do mandato, do meu primeiro mandato como deputado estadual, né? Um desafio novo, um desafio diferente, né? A Assembleia, ela tem nos apresentado um mundo que até então era desconhecido, embora minha passagem em 2 oportunidades aqui pela Câmara de Feira, que é uma Câmara grande, que de uma certa forma também nos dá um horizonte muito, muito importante. Mas nós passamos o ano inteiro, o ano passado, na verdade, trabalhando muito, apresentando projetos, fazendo discussões importantes, né? Na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, nós temos feito um debate importante também, porque todos nós estamos acompanhando, apreensivos, né, acompanhando atentamente tudo que vem acontecendo na área da segurança pública. Só o ano passado foram mais de 20 audiências públicas realizadas na comissão, debatendo isso, ouvindo Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, né, as polícias civil, militar, né, polícia técnica, fazendo as cobranças necessárias para que a gente possa ter esses efeitos minimizados a cada dia. Então a avaliação é uma avaliação muito positiva. Claro que nada lá na Assembleia é muito fácil, né? Tem algo que nos incomoda muito, que me incomoda muito particularmente, que é o rito na tramitação dos processos, dos projetos, né? Você sonha muito, você discute muito, você faz audiência pública, mas há uma máquina ainda muito forte no que diz respeito a não dar condição desses processos, desses projetos tramitarem de forma célere para se tornar lei e facilitar a vida do povo, como por exemplo agora nós apresentamos já aproximadamente aí 2 meses, está fazendo um projeto interessante, né, que reconhece os portadores de fibromialgia como uma deficiência, né, e esse projeto está na CCJ, a CCJ não reúne, não tem quórum, cai, então isso também acaba aqui nos dando, né, uma angústia muito grande, mas a avaliação é uma avaliação positiva, né, que nós estamos fazendo. Eu faço parte da bancada de oposição na ALBA, todo mundo sabe disso, é uma bancada pequena, mas uma bancada que tem 20 deputados, mas é uma bancada qualificada, uma bancada que tem uma responsabilidade técnica muito grande com aquilo que está fazendo, e eu espero de que esse ano agora, que é um ano atípico também na casa, muitos deputados também disputando eleição nas suas cidades, muitos deputados também, quando não estão disputando, também rodando o interior inteiro. Então há uma tendência de que o ritmo de trabalho no parlamento também possa dar uma desacelerada, mas a avaliação até aqui é uma avaliação muito positiva de que nós estamos fazendo, né, as cobranças necessárias, fazendo as indicações das emendas necessárias, como nós já fizemos em Feira de Santana aqui. A minha maior votação foi em Feira, né? Então eu tenho dedicado quase que 90% da indicação das emendas aqui, são mais de 3 milhões só na área de saúde, já com entregas de ambulâncias, né, para o distrito de Humildes, para o distrito de Puaçu, chegando agora aí Jaguara também. Mais de R$1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia, para que o Hospital Dom Pedro possa melhorar a sua estrutura, Parapá e tantas outras. Então é uma avaliação positiva, né? A sensação é do dever cumprido, e vamos continuar trabalhando muito, né, para continuar levando o progresso, o desenvolvimento, cumprindo o nosso papel enquanto parlamentar de oposição, fazendo as cobranças necessárias ao governo do estado. O senhor falou aí do rito, né, para votação dos projetos e o fato de fazer parte da bancada de oposição, que é minoria na casa. O senhor acredita que
a política atrapalha nesse caminho para a votação dos processos, de algum modo, dos projetos que são apresentados, sobretudo pela oposição? Fernando, com certeza, né? Não adianta a gente aqui falar diferente, porque quem tem experiência com o parlamento sabe o que é você fazer parte de bancada de oposição. Eu já fui oposição, eu já fui situação aqui na Câmara e também não era diferente, né? Nós temos uma bancada lá na Assembleia de 43 deputados que dão sustentação ao governo do Estado. Então, eles têm a maioria das comissões, têm a maioria dos assentos. Então, claro que todos os projetos, né, que são apresentados pelos deputados de oposição, há uma atenção, um olhar, né, do governo. Então, aquilo que é interesse, que o governo for simpático, claro que a bancada ela vai trabalhar para dar celeridade. Aquilo que não for, é exatamente assim que funciona, né? É assim que tem sido lá, como por exemplo a PEC que nós apresentamos, né, que transforma as guardas municipais, que coloca as guardas municipais no sistema de segurança pública. É uma lei extremamente importante para o momento que nós vivemos de tanta segurança na Bahia, né? O Congresso Nacional aprovou, o presidente da República sancionou, dizendo que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança pública. Muitos estados, como é o caso da Bahia, não regulamentaram isso. O Supremo Tribunal deu uma decisão mandando cumprir isso. E nós apresentamos uma PEC dizendo de que as guardas municipais elas podem ser também agentes de segurança pública, que são na verdade agentes de segurança pública, e que elas deverão compor o sistema de segurança, se associando às políticas de Estado, né? O Estado tem mais condição de formar, de capacitar, de fazer investimentos em equipamentos, claro que não tirando ou dando competência que as guardas não têm. As guardas elas continuarão atendendo dentro dos territórios, dos limites do território de cada município. Mas, por exemplo, essa PEC ela não tramita. Essa PEC ela fica lá emperrada na CCJ, mesmo com a articulação grande que a gente tem feito com o líder do governo, com a própria Secretaria de Segurança Pública, mas ainda ela não tramitou. Então é uma luta muito grande, é um desafio muito grande a ser superado cada dia, né? O rito de votação, de celeridade dos projetos que são apresentados na casa. Deputado, a gente começou o dia de hoje com uma notícia, discutindo aqui no programa, uma notícia que chama muita atenção. E eu queria ouvir o senhor, porque o senhor tem um passado de assistência a jovens e, sobretudo, de recuperação, né, de jovens em situação até mesmo de criminalidade. Foi apreendido um menor aqui em Feira de Santana de 14 anos, indicado, acusado como gerente do tráfico, né, como uma espécie de chefe do tráfico na cidade. E acusado de venda de drogas ali na região do Feiraguai, na praça do Feiraguai e as adjacências por ali. Como é que o senhor vê essa situação e como mudar uma situação como essa? E o senhor tem experiência porque foi diretor, né, de centro de atendimento socioeducativo. É possível recuperar um jovem desse que já chegou a uma situação até de alto escalão em criminalidade? Como é que o senhor vê essa situação? Como mudar, sobretudo, uma situação dessa para que outros jovens também não entrem na criminalidade? Fernando, mudar a realidade não é uma tarefa fácil, né? São muitos anos de descasos por parte de todos os governos, né? Muitos anos, muitos anos, né? Uma parcela, né, da população tendo seus direitos negados, né? Então, em dado momento faltou educação, faltou saúde, faltou tudo. E muitas vezes o Estado ele só aparece para esse indivíduo quando ele infraciona, porque na sua vida regular, na sua comunidade, ele nunca teve 6 refeições, ele nunca teve uma escola de tempo integral, ele nunca teve alguém para orientar lá no centro comunitário, né, na atividade esportiva. Então faltou tudo. Então, quando ele infraciona, quando chega no nível desse, que ele vai para um sistema socioeducativo, lá ele tem as 6 refeições, ele tem o atendimento psicológico, ele tem o médico, tem curso, tem oficinas. Então há uma inversão aí, né, do Estado, e aí quando eu falo Estado é todos os entes, é o governo federal, o governo do Estado, que negou o atendimento durante muito tempo, né? Eu não sei falar nesse momento, primeiro assim, na condição de assistente social, de alguém que trabalhou, como você falou, no sistema socioeducativo muitos anos, eu acredito que o indivíduo, se ele quiser e se ele receber a ajuda certa, no momento certo, né? Existem casos que dá resultado positivo sim, porque na época que passei os 7 anos no sistema, nós tivemos, e eu tenho hoje exemplos aqui em Feira de pessoas que infracionaram, que passaram pelo socioeducativo, que ficaram lá 2, 3 anos e saíram e hoje são cidadãos de bem,
né, com famílias constituídas, trabalhando. Eu encontro aqui em vários lugares na cidade. Outros casos, não. Muitos disseram, não, eu não quero, como quando eu era gerente lá da unidade Melo Matos, o adolescente chegava, seu Pablo, não adianta, vem com conversa bonita para mim, eu não quero nada, eu quero passar meus dias aqui, eu vou voltar a fazer tudo de novo. Então, depende muito, né, da idade, da faixa etária que esse adolescente está inserido, né, qual é o contexto familiar, ele tem uma família que de fato todo mundo quer ajudar, quer dar mão, ou ele tem uma família também que virou as costas, abandonou, deixou sozinho. Então, nós temos que analisar, né, cada caso, olhar o perfil, né, dessa família, desse adolescente, qual o contexto que ele está envolvido, e a partir daí iniciar um trabalho. Então eu acho que a legislação, que o estatuto, ele precisa de algumas alterações, adequações no sistema socioeducativo, né? Todas as vezes que acontece um caso de grande repercussão nacional é que o Congresso dispensa a atenção, como foi esse caso agora em São Paulo, onde um adolescente também de 16 anos, ele matou o pai, a mãe e a irmã, né, por conta de uma discussão onde os pais tiraram o celular dele e o repreenderam. Então aí agora volta de novo a discussão da menoridade, né, de reduzir a idade penal. Então assim, é uma discussão que deve acontecer, né, não no calor da emoção quando acontece um caso como esse, mas eu acredito também que deve se analisar melhor, com mais cuidado, talvez o tempo de internação, né? Eu passei muito tempo defendendo de que os 3 anos talvez fosse suficiente para fazer um trabalho, mas eu observo que hoje é pouco, entendeu? Então a gente tem que dosar ali, beleza, se ele tem até 15 anos, o sistema fica, né? Mas a partir daí, né, do grau de envolvimento, do nível de envolvimento no crime, com a criminalidade, né, que o tempo ele possa ser estendido, inclusive numa perspectiva de completando a maioridade, né, penal, como o estatuto reconhece hoje, que pode ir até os 21 anos, que ele possa migrar para o sistema prisional adulto. Então acho que é um debate que precisa ser feito, né, com muita responsabilidade, mas eu posso assegurar a você que existem casos, né, a depender da idade, a depender do perfil socioeconômico da família, da rede de apoio, tem casos que pode dar certo, né? Mas também existem casos de que o indivíduo ele não quer, ele escolheu estar no mundo da criminalidade, ele escolheu estar naquilo ali, né? Então precisa se avaliar com muita cautela, com muito cuidado e responsabilidade cada caso como esse, para logo em seguida emitir uma opinião. Disso, Barbosa tem uma pergunta a fazer ao senhor. Olha só, aproveitando, Fernando, Feira de Santana tinha uma instituição que acolhia cerca de 6.000 crianças, que era a FAMPS, e que evitou muitos casos desses, porque você tinha a criança estudando, ela estudava num turno, ela praticava esporte no outro e ainda ajudava na elaboração de produtos. À noite voltava para casa com o pão para casa, cada família, fabricado por eles. Acabaram com a FAMPS, denunciaram corrupção na FAMPS, não provaram até hoje 1 centavo de desvio de corrupção da FAMPS. O Sr. Lopes foi jogado na miséria, no fundo do poço, envergonhado, sem poder olhar para a cara das pessoas, todo mundo chamando ele de ladrão. Foram 150 e tantos processos contra Lopes, contra a FAMPS, e ninguém provou 1 centavo de desvio da FAMPS, e acabaram com o projeto, que era um projeto que o senhor também conhece, que era um projeto modelo no Brasil. Quer dizer, o que dá certo no Brasil é assim. Tem que destruir, e ainda destruir a imagem das pessoas que fizeram bem. Fizeram acontecer. Eu tenho, Gilson, um carinho muito grande pela FAMPS. Eu trabalhei na FAMPS, né? Lá foi onde tudo começou. Eu fui instrutor lá de esporte na FAMPS. Eu fui depois coordenador do núcleo de esporte lá do Conjunto Feira Nova. Depois eu trabalhei também na administração lá como na equipe técnica, junto com tantos profissionais de excelência. Inclusive agora eu tenho colocado muito isso, e nós colocamos essa possibilidade no nosso programa de governo, retornando esse programa pela importância que ele teve e que ele pode ter de novo, né, nessa perspectiva mesmo, dele ser de fato um segundo tempo que aconteça na vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes, que eles possam estudar, porque a gente ouve há muitos anos já falar sobre escola de tempo integral, mas me parece que ainda é uma realidade muito distante, porque essa tão sonhada, tão discutida, tão prometida escola de tempo integral ainda não chegou, né? São poucos os casos que nós temos aqui na cidade, na Bahia e no Brasil. Então eu acho que o retorno do programa Segundo Tempo por parte da prefeitura, né? Eu acho que nós teremos a condição de ajudar muito para que essa criança, esse adolescente, ele não entre no mundo da criminalidade, né? Que ele tenha a oportunidade de estudar um turno e no contraturno ele praticar
a atividade esportiva, desenvolver as suas habilidades, inclusive na área de música, de arte, de educação, como sempre foi, e aqueles que inclusive tenham a idade, né, permitida pela legislação, possam também participar dos cursos profissionalizantes, como foi o caso da FAMPES, que fez por muitos e muitos anos. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Como pré-candidato a prefeito, o senhor encara que a prefeitura, né, pode ajudar nesse sentido também de evitar que o jovem entre na criminalidade? O caminho é a educação, no seu modo de pensar? Com certeza, e eu acho que é o principal ator, né, nessa estrutura de poder. Porque o governo federal, embora ele tenha a maior parte de recursos, ele pode ajudar, a prefeitura tem que fazer bons projetos e buscar o recurso, mas está mais distante. De igual modo o governo do estado, mas a prefeitura está aqui, está aqui na ponta, está no atendimento, já tem uma estrutura organizada, né, no que diz respeito ao município, com a escola, né, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que tem que ser parceira, né, com o sistema, com os CRAs, né, com a política de assistência também. Então eu acho que tem que unificar essas estruturas de governo e trabalhar juntos, né? Não dá para continuar a educação fazendo a educação, assistência social fazendo assistência social, cultura, esporte e lazer fazendo separados, porque todos podem colaborar e contribuir muito, né, para que nós possamos ter aí a criançada, a juventude. Eu fui essa semana no Conjunto Fraternidade, olhar uma situação lá de uma reivindicação de um pessoal que são ligados ao esporte. E um dos esportistas lá, ele falou, deputado, acabou com tudo, a gente não tem mais campo. A gente não tem mais aqui sequer crianças que queiram participar. Uma parte não quer mais, não tem mais a cultura de participar, de pegar o baba, e uma outra parte, as famílias não deixam sair de casa porque ficam preocupadas também com a criminalidade, com quem vão se juntar, com quem vai fazer. Então isso é muito preocupante, né? Muito triste você ouvir isso da cidade, das pessoas, né? Então nós precisamos todos trabalhar juntos, né, para mudar essa realidade, né? Para trazer de volta a prática do esporte, a prática da cultura, né? Ocupar o tempo da criançada é extremamente importante, né? A criança, o adolescente participar, né, de um turno lá da escola, da educação regular obrigatória, mas que ele tenha também opções de outro turno, fazer uma outra coisa. E o mais importante do que isso, né, uma estrutura muito bem organizada, pensada, a modo de convencer a família, o pai, a mãe, o responsável, de que ele pode sair para trabalhar e que seu filho terá um cuidado, uma atenção diferenciada. Então esse é, sem sombra de dúvida, um desafio muito grande, né, que o governo terá que enfrentar e colocar em prática. Deputado, e por falar em pré-candidatura, como tem sido se dividir, né, entre o mandato parlamentar e a pré-candidatura, o senhor foi o primeiro pré-candidato, de fato, a lançar o nome, né, para a disputa. E pré-candidatura hoje, eu tenho dito que difere muito pouco do período de campanha propriamente dito, né? Claro, não tem o tempo de rádio e televisão ainda, mas a essência da coisa é a mesma, que é de fato as reuniões, que é de Exato. fato estar visitando as comunidades. Como é que tem sido essa divisão entre o mandato parlamentar e a pré-candidatura? Fernando, eu tenho conseguido, né, administrar isso, né? Nós temos sessão lá segunda, terça e quarta à tarde, quinta-feira pela manhã. Então às vezes eu vou de manhã, participo da audiência pública, volto para alguma atividade em feira, à tarde volto de novo para a sessão, termino a sessão, volto para a feira para continuar a agenda aqui à noite. Então assim, a gente tem conseguido administrar isso, né? Nós já estamos nesse movimento de pré-campanha há praticamente 2 anos, porque emendou, né? Terminou a eleição em 2022 e nós praticamente ali dezembro, janeiro já começou a fazer essa movimentação, que é importante, né? Você rodar a cidade. Feira é uma cidade muito grande, uma cidade que cresce a cada dia. Nós estamos falando aí de mais de 600 mil habitantes, né? De mais de 420 mil eleitores. Então você participar de uma eleição para prefeito de uma cidade com importância, com tamanho de feira, ela requer realmente um tempo muito maior do que os 45 dias que a lei eleitoral permite que a gente faça campanha, que a gente peça o voto, que apareça na TV. Então, esse movimento de pré-campanha é exatamente como você colocou, é uma campanha mesmo que antecipada. Claro que todos os candidatos, pré-candidatos, se esforçam muito para cumprir a legislação, controlar o desejo ali de pedir voto, porque não pode pedir voto ainda. Mas é muito, eu tenho tido essa oportunidade de dividir, não precisa se afastar do mandato, a legislação ela não impõe que quem esteja em cargos do legislativo precise se afastar para disputar cargo no executivo. Então eu não vou, mesmo isso sendo opcional, eu não vou me afastar. Nós tomamos a decisão que eu vou continuar no mandato e fazer as disputas, né, participando agora nesse momento como pré-candidato, mas logo
a partir aí do dia 15 de agosto como candidato, né, a prefeito de Feira de Santana. E o cenário, como é que o senhor tem visto? A gente tem 4 pré-candidaturas lançadas. Eu acho muito difícil que a gente tenha uma quinta. Muito provavelmente teremos esses 4 candidatos efetivos mesmo, né? O senhor, o ex-prefeito Zé Ronaldo, o deputado federal Zé Neto e o Carlos Medeiros pelo Novo. Como é que o senhor tem visto esse cenário com essas 4 pré-candidaturas? Fernando, eu tenho visto um movimento, assim, primeiro de que cada dia que passa eu estou mais convencido de que essa nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura importante para a cidade. Né, eu defendi muito, como vocês sabem, falei isso aqui em outra oportunidade, de que eu fui um dos pré-candidatos que defendeu muito que outras pré-candidaturas pudessem aparecer, porque eu defendo de que quanto mais candidatos, né, preparados, né, com sentimento de realmente contribuir com o crescimento de feira, com o desenvolvimento de feira, com o progresso de feira, com a modernização da cidade, né, quem ganha com isso é também a cidade, é o eleitor, porque vai ter mais opção de escolher, de debater. Nós vivemos em uma realidade aqui, né, de uma disputa entre 2 nomes, 2 grupos, há aproximadamente 25 anos se completando agora. Então eu já ouço isso há muito tempo, né, de um cansaço também da cidade, das pessoas também, né, buscarem outros nomes, buscarem outros pré-candidatos, outros candidatos para disputar. Né, nós começamos a fazer pesquisa já tem muito tempo para consumo interno, então todas as pesquisas que nós realizamos até aqui, elas nos deu essa orientação de que há realmente um sentimento de mudar, um sentimento de renovar, um sentimento da cidade buscar uma outra possibilidade, né? E nós estamos aí nessa caminhada. Então, todos os movimentos que nós temos feito, eu fui o pré-candidato que primeiro fez o pré-lançamento, né? Até para evitar essa onda de boataria, de fake news, que não é candidato que vai desistir, que vai apoiar A, que vai apoiar B, que mesmo com todo o enfrentamento que nós estamos fazendo, ainda assim nós temos que estar desmentindo isso e reafirmando isso a cada dia, porque essa dúvida na cabeça das pessoas interessa a alguém, né? Interessa a algumas pessoas isso, então nós estamos tendo esse trabalho também diário, não diria nem trabalho, mas diria esse exercício diário de reafirmar a cada dia a nossa pré-candidatura como pré-candidata a prefeito de Feira. Então eu tenho rodado muito, tenho caminhado muito, tenho rodado essa cidade, né? Saio de casa todo dia cedo, chego tarde conversando com gente na rua, ouvindo as pessoas. E eu confesso que a cada movimento que faço, a cada reunião que participo, a cada visita, né, em cada casa que as pessoas me recebem, eu tenho recebido muito estímulo, muita palavra de que realmente o caminho é esse, a hora é essa, nós estamos no caminho certo. E o mais importante também é o que as aferições de pesquisa que nós estamos fazendo é de que é um sentimento de fato, né, de mudar. As pessoas se mostram nessas pesquisas que tem feito, né, cansadas também de estarem há tanto tempo votando nas mesmas pessoas, de modo que eu estou consciente, com o pé no chão, né, fazendo aquilo que é possível, falando a verdade, discutindo Feira de Santana num alto nível, e é assim que eu espero que seja, que essa seja uma campanha que os pré-candidatos possam, né, discutir ideias, projetos para o futuro. Feira de Santana merece e pode muito mais, e isso tudo obviamente passa pela política, né? É a boa política que transforma a vida das pessoas, né? É a boa política que faz com que a cidade possa crescer, possa desenvolver, possa se modernizar, possa voltar a atrair empresas, indústrias para a Feira de Santana, né? Possa ter a tão sonhada reforma administrativa. Então, assim, nós estamos sonhando muito, né? Acreditando muito que esse é um projeto que tem tudo para dar certo, né? Basta que as pessoas realmente entendam da importância que é a eleição, da importância que é ter coragem para mudar, para que nós possamos fazer a partir do ano que vem uma cidade diferente de tudo isso que a gente vem assistindo aí ao longo desses últimos 25, 30 anos. Bom, é claro que muita água vai passar por debaixo da ponte, como a gente costuma dizer, né? A gente, né, vai ter o período de campanha, eleição acontece apenas em outubro, mas é um ano de muito movimento político, de modo que se questiona muito também na cidade, em um eventual segundo turno, como que seria o posicionamento do deputado Pablo, tanto no sentido de buscar apoio caso esteja no segundo turno, quanto no sentido de apoiar caso não esteja
no segundo turno. E se questiona muito sobre o nome do senhor, porque o senhor já esteve dos dois lados, né? O senhor já foi vereador pelo PT, né? Já esteve em aliança com o deputado Zé Neto e participou do governo Zé Ronaldo e Couber. Acho que o Zé Ronaldo chegou a participar também, não foi? Do Zé Ronaldo e também do de Couber. E aí, no momento de segundo turno, no momento em que um busca o apoio do outro, onde que o senhor se sentiria mais confortável? De buscar apoio ou de apoiar, se for o caso? Fernando, eu tenho dito o seguinte: nós vamos discutir segundo turno no segundo turno, né? Eu não vou antecipar debate do segundo turno, nem em uma eventual buscativa de apoio ou numa perspectiva de abrir a possibilidade também de conversar caso esteja fora. Então, primeiro nós vamos superar o primeiro turno, né? Eu tenho convicção, pelo que as pesquisas têm apresentado, que de fato é uma eleição hoje de 2 turnos, né? Mantendo-se as candidaturas que estão postas, todas elas, né? É uma eleição que nós teremos 2 turnos. E nós vamos buscar conversar sobre o eventual segundo turno assim que terminar o primeiro. Mas agora, nesse momento, é buscar viabilidade, continuar trabalhando muito para que nós possamos estar no segundo turno. Esse é o nosso desejo, é o nosso sonho, né? É o que tem nos alimentado, nos dado força, energia a cada dia. Claro que a política é a arte do diálogo, é a arte da conversa. Eu estive, né, conversando com os outros pré-candidatos, nós conversamos, né, no passado, né, sobre as eleições, sobre cenários, mas assim, não há nenhum tipo de perspectiva, de desejo de minha parte, nesse momento, de conversar com quem quer que seja sobre um eventual segundo turno. Nós vamos primeiro superar o primeiro, chegando lá, em qualquer cenário que seja. Claro que aí nós vamos ter que discutir, conversar, né, tanto com a perspectiva de apoiar alguém ou de receber apoio de alguém. Nesse período de pré-campanha, o senhor foi procurado por algum outro pré-candidato no sentido... Porque eu falo isso porque a gente teve pré-candidaturas que viraram apoio, né? A gente teve o próprio deputado José de Arimateia, a gente teve o deputado Capitão Alden, né? Que se posicionaram no sentido de apoiar o ex-prefeito Zé Ronaldo. Por outro lado, o PSOL também, que poderia vir com a candidatura como em outros anos, declinou dessa oportunidade para apoiar Zé Neto. O senhor chegou a ser procurado no sentido de que, olha, vamos caminhar juntos, não saia candidato não, esteja comigo. Houve conversa nesse sentido? Rapaz, houve conversas, né? Tanto de procurar como também de ser procurado. Uhum. Né? Eu não sou inimigo de nenhum dos pré-candidatos, né? Conheço os dois, né? Pela relação aí, inclusive, do que você colocou, candidatos, e nós conversamos em alguns momentos, né? Mas em todas as conversas foram colocadas, né, o meu desejo, o objetivo, a decisão que foi tomada não recentemente. Todo mundo compreendeu, todo mundo entende perfeitamente o movimento que cada grupo está fazendo, e é a vida que segue. E a política é isso, né, Fernando? É a arte do diálogo. Eu acho que conversar é sempre importante, ouvir é sempre muito importante, mas a decisão, ela foi tomada após um amplo período de reflexão, de conversar com muita gente, de ouvir muita gente. Então ela é uma decisão irreversível, ela não tem volta. Então, quem conversou, quem teve a oportunidade de ouvir, ouviu, mas agora é bola para frente, tocar o barco e continuar trazendo mais pessoas para esse bloco, com o objetivo de contagiar a cidade e fazer essa mudança aí que Feira de Santana precisa. Deputado, eu quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco aqui, dizer que nossos microfones estão abertos, não só o senhor, como a todos os pré-candidatos, né? É um momento de muita discussão, um momento de se falar muito sobre a cidade. A gente vai ter ainda vários outros momentos com o senhor, com os outros pré-candidatos também, até durante as próprias candidaturas. E dizer que a gente torce para que seja um pleito, né? Que a gente tenha essa discussão de fato de forma ampla, que as pessoas possam decidir pelos seus votos, ouvindo mesmo exaustivamente o que cada candidato tem a falar, o que cada candidato pense a respeito da cidade. Muito bom tê-la aqui conosco, muito obrigado, viu? Fernando, eu que agradeço a você, a Dilson, a todos aqui do estúdio, aos ouvintes que nos acompanharam também. Importante esse debate, né? Parabenizar mais uma vez a toda a equipe, né, pela estrutura que cresce a cada dia. Antes do nosso bate-papo aqui nos bastidores, Dilson explicava aqui o novo formato que vai ter aí com as redes sociais, estando presente já a partir dos próximos debates aí em todas as plataformas digitais, que é importante, que só mostra a força e a envergadura do programa. Então eu quero agradecer por mais essa oportunidade, né,
sempre pela forma atenciosa que vocês têm nos recebido aqui, dando a oportunidade de conversar com a cidade, explicar um pouco, de informar, né, acerca de tudo aquilo que nós estamos fazendo na vida pública. Eu é que agradeço muito e sempre que convidado, tenho certeza que estarei aqui. Conversamos então com o deputado estadual Pablo Roberto, pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, nessa nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos. Dilson Barbosa.